Salve, salve amigos, aqui quem fala é Panda Reis. Estou falando aqui do canal Editora Merda na Mão. Na verdade, esse vídeo não está vinculado ao programa Utópica Liberdade, porque é uma sequência do vídeo que eu fiz anteriormente falando da Ucrânia. Esse é o parte 2, em que eu falo, digamos assim, de maneira bem genérica, os conceitos iniciais, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, e algumas características, e para a gente tentar entender um pouco o que acontece e o lado que cada um pensa, e o que isso representa para o mundo, e para quem não tem muito conhecimento da história da Ucrânia e da Rússia. O primeiro conceito até que o Putin bate bastante é o conceito etnológico, né? Tanto os russos quanto os ucranianos, eles vêm da mesma árvore genealógica inicial, né? Eu digo o conceito etnológico primário, que é o Rus, né? Que surgiu em Kiev, né? Ou seja, é a pátria inicial desse povo, mais ou menos em 988, da era moderna. É esse conceito que se aproxima mais e que o Putin tanto bate, dizendo que são os mesmos povos originais. O passado guerreiro ucraniano e as invasões territoriais que eles sempre sofreram no passar dos anos, dos séculos, é algo que tem que ser levado em consideração, né? Porque a Ucrânia, a atual Ucrânia sempre foi acometida por invasões, bem antes mesmo da nossa era, mas mais de maneira mais incisiva já na nossa era, principalmente no século XIII, que foram invasões dos mongóis, no século XIV, do Priorado de Moscou, e o Grão-Priorado da Hungria, entre outras invasões durante a história da Ucrânia, né? E esse é o passado, até dá para explicar um pouquinho o passado guerreiro e defensor da sua nação, do seu território, né? É importante entender que, tipo, a formação da Rússia, ou até mesmo antes do Império Russo, para poder entender, tipo, esse discurso do Putin, né? Porque o Império Russo, que tinha como base agrícola com baixa produtividade em grandes propriedades trabalhadas por servos, né? Que a terra era governada por uma nobreza, né? Que era denominada boiardos, entre o século X e o século XVII. Foram substituídos depois por imperadores, né? Que na época dos czares, né? Então, esse é o início do Império Russo, bem vagamente, bem rapidamente, bem porcamente falando, né? E eu vou falar um pouquinho dos czares para entender a formação da atual Rússia como nação. O primeiro foi o Ivan III, ele governou de 1462 a 1505, iniciou o que chama-se, né, de pré-império. Ele triplicou o território russo e lançou base para o Estado russo. Na sequência dele veio o czar Pedro o Grande, que foi de 1682 a 1725. O governo dele é baseado assim, em inúmeras guerras, e ele também expandiu o império, tornando uma grande potência europeia. E ele também mudou a capital, que era São Petersburgo, e liderou para São Petersburgo, desculpa, e liderou a Revolução Cultural, que abandonava principalmente alguns costumes medievais da época, tipo em quesito político, quesito social e o tradicionalistas, né? Para um sistema moderno, todo esse sistema arcaico que ele considerava arcaico, né, que ainda vinha da época medieval, para um sistema mais moderno, mais científico, mais racionalista. Na sequência, não tão bem na sequência, mas veio a Catarina a Grande, que é de 1762, o governo dela até 1796. Ela continuou a política expansionista e de colonização, mas também com diplomacia, e também iniciou uma modernização que já tinha sido iniciada, né? Na verdade, ela não iniciou, ela continuou essa modernização tinha sido iniciada pelo seu antecessor,
né, como disse o Pedro o Grande. E aí ela invade terras ucranianas, que era até então, nesse período, sobre a influência polonesa. E iniciou uma russificação, ou seja, o que o Putin também é o que ele quer na atualidade, ou seja, não é um conceito moderno. De seus territórios, proibindo o estudo, a língua, a religião e de toda a região invadida por ele, por ela, por Catarina a Grande. Por aí você já vê que o conceito é arcaico, né, do Putin, o pensamento do Putin, ele ainda pensa nesse conceito do Império Russo. De 1855 a 1881 foi governado pelo czar Alexandre II, que também fez diversas reformas, mas um ponto aqui, o que eu gostaria de pontuar aqui é que a emancipação que ele fez de todos os sérvios, que eram cerca de 23 milhões de sérvios na Rússia nesse momento, isso em 1861. Ele também protegeu os cristãos ortodoxos, que estavam sob o domínio do Império Otomano. Também aqui a gente pode apontar uma conexão com 1914, que seria um dos motivos para a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ou seja, todo esse conceito aqui do lance do otomano, né, da proteção dele, dos cristãos ortodoxos contra os otomanos, que a gente sabe que a Primeira Guerra Mundial tem esse conceito do otomano, enfim. Eu não vou entrar aqui com os conceitos da Primeira Guerra Mundial. Mas ele entrou ao lado do Reino Unido, a Rússia entrou ao lado do Reino Unido, da França, da Sérvia, contra o Império Alemão, Austríaco e o Otomano, né? O Império Russo era uma monarquia absolutista até a Revolução de 1905, que torna uma monarquia constitucional. Ou seja, aqui a gente podemos dizer que acaba entre aspas, o poder dos czares, né? Com a Revolução Russa, então vem depois disso, logo depois que tem o lance da Primeira Guerra Mundial, todo o conceito da Primeira Guerra Mundial, a Rússia nessa Primeira Guerra Mundial é um conceito muito característico que depois a gente já pode até falar sobre, mas não vem ao caso aqui. O que importa aqui no nosso debate, na nossa explanação, é que após isso vem a Revolução Russa e a criação e ascensão da União Soviética, né? Eu também não vou entrar no conceito da Revolução Russa, mas que a Revolução Russa, ou a Revolução Bolchevique, e perseguiu os opositores, principalmente com Stalin, quando Stalin chega ao poder e ele implanta o terror stalinista. Ele tem um domínio maior dessa região, né? Já em 1917, uma guerrilha à base camponesa liderada pelos anarquistas que se envolveu nessa região da Ucrânia e teve sucesso em derrotar generais czaristas nesse período e também os exércitos brancos. Posteriormente, os guerrilheiros foram seguidamente extraídos e massacrados pelo Exército Vermelho e deixando de existir em 1921, ou seja, após a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa de 1917, que teve o apoio desses anarquistas aqui citados, eles foram traídos e perseguidos e foram realmente deixando de existir em 1921. Porém, você já vê o conceito de Stalin, né? Também, que eu não vou entrar em detalhes, também que é um outro assunto. Mas aí começa, a gente pode inaugurar a Guerra Fria, que Stalin instalou, e Stalin durante esse período instalou minorias russas em todas as repúblicas, e também a burocracia stalinista expandindo, né, não só na Rússia, mas na então União Soviética, todos os países dominados pelo bloco soviético, e expandiu, manteve a russificação, entendeu? Forçada nessas regiões periféricas, né, do domínio da União Soviética. Ou seja, aí você vê que também bate com o discurso do Putin com a Ucrânia. Com o fim da União Soviética e a transição e aproximação com o Ocidente, isso com Boris Yeltsin, de 1991 a 1999, deu início à transição de um Estado comunista para a aproximação gradativamente ao capitalismo. Eu digo isso tanto da Rússia quanto da Ucrânia.
E aqui Putin começa a ter uma ascensão na Rússia, né, no governo de Yeltsin. E a OTAN se expande também com o W. Bush e Tony Blair. E temos o conflito do Iraque nesse período, nesse momento, pós-Guerra Fria. Então, todo esse processo do fim da União Soviética, da aproximação da Ucrânia, que todo mundo já deve estar careca de saber, porque a mídia vem falando disso bastante, até chegar à questão da Crimeia e a regiões separatistas. É óbvio que nas regiões separatistas tem sim milícias neonazistas, característicos, existe sim no país já há algum tempo, desde a época da Alemanha nazista, e se mantém em algumas regiões, porém são sempre minorias, né? Tem a contradição que esses neonazistas ditos nacionalistas, eles apoiam o presidente judeu, algumas delas, né? Então o nacionalismo nazista apoiando o presidente judeu, então é um complexo mais complicado nessas regiões, é um conceito ideológico mais confuso e talvez difuso dessas regiões. No meu ponto de vista, essa não é uma guerra da Rússia, e sim uma guerra saudosista do Império Russo e da União Soviética de Putin. Então, tipo, não é todo a Rússia que apoia essa guerra, essa invasão, mas eu acho que eu queria trazer aqui, tipo, esse conceito arcaico, esse pensamento arcaico, uma costura de retalhos, talvez, do Império Russo com a União Soviética que Putin traz. Todo mundo sabe da origem do Putin, que também a mídia já vem falando bastante. Eu não vou entrar nesses conceitos, ficar repetitivo. Eu só vim trazer esse pensamento e para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. E eu queria também dizer aqui que para a Ucrânia a guerra é muito significativa, pois remete a séculos da própria existência da nação ucraniana. Porque para Putin a Ucrânia não existe realmente como nação, né? como um povo, como uma etnia. Que os ucranianos são simplesmente russos, que na visão dele querem que sim serem absorvidos pela Rússia e que apenas um bando de nazis estão contra isso, entendeu? Ele pensou que invadir o território ucraniano, o atual presidente iria fugir para o ocidente, e a população iria receber as tropas como libertadoras, assim, de braços abertos. Ele viu que estava completamente enganado. Chegamos ao fim da era de paz, né, com essa atitude do Putin, mesmo que ele saia derrotado, pois vivemos um grande período sem grandes guerras, sem embates em países, digamos, em potências, né? Nos modos que nós conhecemos, de nação contra nação. E isso é notório, tanto que o número de mortes por guerras era bem menor a morte de acidentes de carros e suicídio. Até o termo de um cientista geopolítico que afirmou, tá ligado? Ele dizia assim, abre aspas, a pólvora tornou-se menos letal do que o açúcar. Pelo conceito de tipo do mundo onde a gente nunca passou um longo período assim sem guerras e sem grandes guerras. Nós tivemos guerrilhas e guerras assim mais pontuais, mas não com grandes nações e com grande apelo mundial, mesmo que a guerra não seja mundial, mas tem uma consequência, afeta mundialmente. Putin sempre premeditou isso. Basta ver que antes mesmo da guerra ele aumentou o financiamento de políticas de armamento em 20% do PIB russo, enquanto negligenciou os serviços públicos para o cidadão, ou seja, você tira o PIB para investir no bem-estar, na qualidade de vida e investe no sistema bélico, ou seja, é óbvio que a qualidade de vida, o poder de consumo da população cai. Podemos ter uma guinada mundial também com países pacíficos preocupados com a segurança, tipo, sabe, passando a investir em armamentos, e esse dinheiro será tirado de questões sociais e ecológicas, é óbvio. Porque, tipo, todo mundo vai querer se defender, porque, tipo, pode abrir um precedente para outras nações de outros países. Espero que não, espero que, tipo, que esse seja um ponto em que todas as nações e países reflitam o quanto é prejudicial para o mundo inteiro uma ação dessa. Porém, se a gente acabarmos com a dependência de combustíveis fósseis,
a Rússia estaria caminhando ao colapso. Não só a Rússia, mas eu acho que todos os países autoritários que têm a sua base no petróleo e a sua exploração do povo também em cima disso entrariam em colapso. Eu acho que a questão é focar em manter o planeta né, e a ecologia em primeiro plano, porque o planeta é um só. Então, tipo, se a gente automaticamente acabar com os combustíveis fósseis, não só a Rússia enfraquece, mas também outras nações e até mesmo a eterna guerra dos combustíveis e do gás, ela vai ser minimizada. Então, para concluir, a questão a questão da Rússia e Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que eu digo que é uma guerra do Putin, retrógrado, com pensamento lá atrás contra a Ucrânia, ela é bem significativa, porém ela tem uma característica bem única e que tem que ser estudada e deve ser estudada, e não é de agora, não é do século XX, tem que se voltar muito tempo atrás, até para entender o discurso do Putin a defesa da Ucrânia e vice-versa, e para poder entender que tipo toda guerra é idiota, toda guerra é baixa e não faz sentido, porque eu sempre digo, são idiotas que acham que são donos do poder, dono do país, por interesses capitalistas contra a população. E quem vai para a guerra, quem morre sempre são pessoas que não tem nada a ver, muitas vezes nem sabem o real motivo dessa guerra está acontecendo. Espero que eu possa ter trazido alguma informação nova, algum conceito que possa ser pensado, discutido e debatido. Agradeço a todos da editora Merda na Mão por esse espaço e espero que a paz reine nesse mundo, sempre. Boa noite, boa tarde, bom dia, a gente se vê. Até.